Olá a todos, bem-vindos a este webinar sobre mitos em primeiros socorros. Para esta efeméride, para celebrar esta efeméride, na semana do Dia Mundial dos Primeiros Socorros, nós convidámos a Cruz Vermelha Portuguesa e a Escola Nacional de Bombeiros para uma conversa que tem como objetivo, acima de tudo, ser o mais esclarecedora possível e ajudar naquilo que são, às vezes, pequenos gestos que ou de aliviar apenas uma dor, ou quem sabe, salvar uma vida. Lúcia Fonseca, em nome da Escola Nacional de Bombeiros, boa tarde. Olá, João, boa tarde. Obrigada pelo convite, em nome da Escola Nacional de Bombeiros, para participar nesta desmistificação deste tema, que é, no fundo, o cotidiano de muitas pessoas em atos e atitudes que podem ser francamente melhorados, e por isso, obrigada pelo convite. Muito bem. Rita Marques, da Escola Nacional da Cruz Vermelha, da Escola de Socorrismo da Cruz Vermelha Portuguesa. Força, Rita, bem-vinda. Estás sem som, Rita? Desculpem. Olá, boa tarde, estava eu a dizer, obrigada pelo convite. A nós, Cruz Vermelha, tem sido esse um dos grandes objetivos, é desmistificar, porque muitas das vezes as pessoas, em vez de socorrerem, depois acabam por prejudicar as vítimas. Então, não só a ensinar, mas também desconstruir as ideias erradas que muitas pessoas têm. Obrigada. Muito bem, vamos a isto. Por fim, temos o mestre, o formador Rui Rebelo, e bem-vindo, Rui, força. Obrigado, João. Antes de mais nada, cumprimentar a Lúcia, é um prazer rever a Lúcia, um ícone dos primeiros socorros, rever também a Rita, outra ícone dos primeiros socorros. Dar os parabéns, obviamente que eu estou a jogar em casa mais fácil, mas realçar a importância, obviamente, destas iniciativas que permitem desmistificar algumas ideias erradas e que, infelizmente, passam de geração em geração, de avós para netos e pais para filhos, e é para isso que hoje estamos aqui. Também obrigado a todos aqueles que nos estão a seguir em direto no Facebook. Muito bem. Bem-vindos a todos, como é óbvio. Nós, durante os próximos minutos, vamos pretender que isto seja o mais simples e objetivo possível. Prevemos que dura sensivelmente 45 minutos e preparamos um conjunto de temas que acreditamos que são um pouco fruto da experiência como formadores dos nossos convidados. Os temas mais fraturantes, vamos dizer assim, os maiores mitos. Não invalida que, se eventualmente quiserem participar, o façam através de comentários no Facebook. Teremos a preocupação de, mesmo durante a iniciativa, procurarmos agrupar os temas e responder ao máximo que conseguirmos, sendo certo que, se eventualmente o tempo não o permitir, o façamos depois mesmo mais tarde dentro do próprio evento. Muito bem. Nós fomos à rua fazer algumas perguntas, tentar perceber, afinal, alguns dos mitos, se realmente continuam ou não enraizados na cultura popular, e em defesa daqueles que foram entrevistados, convém dizer que as perguntas foram várias e que a maior parte acertou. Mas vamos olhar para aquilo que foram algumas das respostas e tentar perceber o porquê da importância deste webinar. Devemos segurar ali. Sim. Convulsão. Segurar, exatamente, para não encaracolar ou não encolher, ou coisa assim, tipo, dá para respiração. Quando estamos a deitar sangue pelo nariz, a cabeça deve ser colocada como para trás. Trás. E assim para trás. Dentro atrás. A água com açúcar. Baixa a tensão. Sobe a nossa tensão. Sim. A água com açúcar, aumenta a nossa tensão. Aumenta, aumenta o tempo, por isso é que quando a tensão baixa, deve beber um pouco de água com açúcar. Se alguém for picado por uma cobra, nós devemos cortar e chupar os venenos da cobra? Não. Se uma cobra acho que sim, tem que ser. Antes de desintoxicar, pronto. O leite ajuda a desintoxicar o fumo dos pulmões? Sim. Quando é nas situações de intoxicação. Então, e o leite ajuda a desintoxicar os pulmões do fumo? O quê? O leite? Sim. Nós devemos beber leite para desintoxicar os Sim. pulmões. E nas queimaduras, devemos colocar algum tipo de gordura, pasta de dente? Não, zero. Nas queimaduras, nós devemos colocar gordura para ajudar? Eu quando tenho, geralmente ponho álcool. Na queimadura,
Ponho lá. Porque é por isso é que quando a tensão baixa, deve dar um contágio com Muito bem. E vamos começar, como sempre, pelo princípio, que é o papel do cidadão enquanto primeira linha, essa sim, da frente, e a responsabilidade que tem, por exemplo, em ligar 112. Rui, uma das, por vezes, questões que se colocam é mesmo esta, que é, eles no 112 fazem muitas perguntas e desnecessárias, e isso atrasa o socorro. É Verdade. Verdade, pronto. Esse é um dos mitos. Há aqui uma série de submitos à volta desse mito. Um dos primeiros mitos é precisamente esse, que são feitas muitas perguntas. É importante que as pessoas percebam duas coisas. Primeiro, que as perguntas são importantes, porque permitem em tempo útil fazer perceber se é necessário um socorro mais ou menos diferenciado, e isso pode fazer, obviamente, a diferença entre a vida e a morte. E a segunda é que as perguntas não são fruto da boa ou má disposição do profissional que está a atender, mas são, sim, fruto de um programa informático que, em função das respostas, obviamente, vai fazendo mais questões e vai tentando aprofundar a situação. Isto é importante. A outra é, as pessoas erradamente pensam que só quando o operador e o profissional que está do lado de lá desliga a chamada é que o socorro vai a caminho. É importante que as pessoas percebam que a chamada pode não ser desligada, o socorro já ir a caminho, as entidades irem a caminho, e por outro lado é importante muitas vezes que a chamada não seja desligada, porque os profissionais que a atendem estão neste momento capacitados tecnicamente para ajudar a pessoa a fazer algo até à chegada. E do exemplo do controle de hemorragia, do exemplo de efetuar compressões torácicas no suporte básico de vida, ou seja, é um mito errado este mito de que são muitas perguntas, são demasiadas perguntas, está a demorar muito tempo e enquanto não se desligar o telefone o socorro não vai. Muito bem. Aliás, e quando falaste aí na questão do suporte básico de vida, que é seguramente aquele onde o cidadão acaba por ter um papel determinante, não é? Onde claramente é quem está no local que faz a diferença e não muitas das vezes, infelizmente, poderia ser feito muito mais coisas. E Rita, aqui há outro que aparece, que é associado ao e se eu fizer pior? Portanto, a minha questão é, ok, mas, e esta é uma pergunta que nos aparece muitas vezes, será que se eu for fazer pressão no tórax, eu não posso partir as costelas e estragar ainda mais aquilo que eu já está menos bem, vamos dizer? Eu acho que este mito também tem várias variantes. Há inclusive aquelas pessoas que acreditam que para fazer eficazmente suporte básico de vida que têm que partir costelas. Essa ideia já está um bocadinho em desuso. Hoje em dia, aquilo que nós sentimos é que, porque vocês sabem que os meios dão mais formação à população, ao cidadão comum, e eles têm receio de fazer. E o nosso foco é a compressão tem que ser eficaz. Se por acaso partir uma costela, não tem que ser uma preocupação do socorrista, tem que ser uma preocupação é de fazer a compressão no centro do tórax, em que tem que se centrar, que tem que deprimir, portanto afundar o tórax pelo menos 5 centímetros, e esse é o seu foco. Se parte ou não parte de costelas, se está bem posicionado, à partida a probabilidade não é assim tão elevada, mas se acontecer, não deve preocupar, porque partir uma costela, comparando com uma paragem cardiorrespiratória, perde a relevância, como é óbvio, e portanto é preciso fazer compressões, partindo ou não. Partir as costelas não, é um não problema, não é? Muito bem. Lúcia, eu vou lançar agora outro desafio, que é, acreditando que conseguimos reverter esta paragem cardíaca ou outras condições muito associadas àquilo que é a posição lateral de segurança. E importa perceber que o facto de nós estarmos aqui a ter esta iniciativa não invalida as pessoas frequentarem as formações para perceberem como é que isto se faz, como é que estas técnicas se aplicam e que, obviamente, devem concentrar-se em depois, se quiserem aprender mais, exatamente procurar treinar, porque é o treino que nos dá depois a prática e esta sabedoria. Lúcia, às vezes a pergunta coloca-se, então mas o PLS tem que ser sempre para o lado esquerdo?
Bom, há duas coisas que nós não podemos ter por certo, é o sempre e o nunca, esta é que é a verdade. A posição lateral de segurança, no fundo, é preciso ter instrução, poder participar e que todos pudéssemos ter a felicidade de poder ter a formação nesse sentido e aprendermos, mas no fundo, de forma muito simples, é lateralizar alguém, é virar alguém de lado, portanto é isto, este é o conceito. O posicionamento que nós devemos adotar, e estes pequenos gestos podem, sem dúvida, poder salvar a vida de alguém, prende-se com o facto de manter a via aérea de qualquer pessoa que não tem condição para a manter disponível ou voluntariamente permeável, para manter a via aérea desobstruída, para que as pessoas consigam respirar, para que a própria língua, quando nós estamos de barriga para cima, não faça uma obstrução da via aérea e assim a vítima não consiga ventilar. Portanto, o importante é virar, é lateralizar. É óbvio que a posição lateral de segurança e o conceito de aprendizagem é importante, mas é lateralizar para a esquerda, para a direita. O importante é virar a vítima, as pessoas que necessitam de lado. Obviamente que do ponto de vista técnico há alguns cuidados que as equipas de ambulância eventualmente podem ter com determinado tipo de vítimas, mas que para nós o importante é que consigamos manter alguém virado de lado e que essa pessoa até à chegada de alguém consiga respirar da forma mais eficaz possível. Ressalvo, João, que isto é importante também. Nem todas as vítimas podem lateralizar. Há algumas condicionantes e podemos pensar nas vítimas de trauma, como vítimas de acidente de aviação, vítimas de atropelamento, de quedas de grande altura. O procedimento será a base que é não mexer, sob pena de podermos agravar. Portanto, estamos aqui na posição lateral de segurança a falar sobre a perspectiva da vítima que tem uma doença súbita, que colapsa subitamente ou que perde a consciência. Muito importante, Lúcia. Fim desta primeira ronda, sabemos então, as perguntas que são feitas na Central 112 são fundamentais para que se consiga determinar a ajuda necessária e essa ajuda consegue ir a caminho ainda durante a chamada. Sabemos que fazer compressões será sempre uma mais-valia em relação a qualquer outra lesão que possa decorrer dessa técnica e que a posição lateral de segurança permite permeabilizar a via aérea, obviamente com a precaução de que, se falarmos de trauma, ela não deve ser realizada. E ainda nesta questão da inconsciência, Rui, eu se calhar lanço aqui outra pergunta. E esta eu estou convencido que pode ser a mais polémica. Porque, inclusive, lembremos que há por vezes destaques dos próprios órgãos de comunicação social, dos jornais, a valorizar e a homenagear quase a técnica de segurar a língua de alguém que está a ter uma convulsão. Rui, explica-nos isto. João, essa é uma questão pertinente e que, se tu não te importasse, eu ia subdividir em 2 mitos mais uma vez. Isto, quando se trata de mitos, podíamos estar aqui a noite toda, é pena termos tão pouco tempo. Mas, em relação às crises convulsivas, uma das primeiras coisas, antes ainda de irmos para a língua, e que infelizmente tem sido incentivada, como tu dizes bem, às vezes até por alguns órgãos de comunicação social, também é muito fruto dos filmes que as pessoas veem, etc., é que alguém que tem uma crise convulsiva deve ser agarrada, não é? Deve-se impedir que a pessoa esteja a convulsivar. Portanto, este é o primeiro erro. Alguém que esteja a convulsivar, não se deve agarrar. Antes, pelo contrário, devemos tentar proteger, não agarrar, tentar proteger alguma estrutura anatómica que sofra lesões ao embater numa parede, ao embater noutra estrutura, principalmente, obviamente, o crânio, a cabeça, e com aquilo que nós tivermos às mãos. Se não tivermos mais nada, poderá ser o recurso às nossas próprias mãos para que a pessoa não se magoe. Em relação à segunda questão, que é a questão da língua, tem passado de avós para netos e pais para filhos, que o grande problema, e isto entra aqui com aquilo que a Lúcia disse bem, que é a questão da permeabilização da via aérea, que é a pessoa enrola a língua, não é? E já não vai falar. Isso não vai, ninguém língua enrolada. E aí eles vêm, continua a falar, tu vais perceber mal. Ou seja, enquanto a pessoa tem tónus muscular, não é um problema a queda da língua. A queda da língua é sim um problema, como a Lúcia disse bem, quando a pessoa fica inconsciente. E aí sim a pessoa tem que ser lateralizada. Por favor, não mexam na língua. Há várias tentativas descritas, todos nós sabemos enquanto formadores, de colocar coisas dentro da língua. A célebre caneta DAS, que eu não vou dizer a marca para não ficarmos aqui com problemas, não é?
que toda a gente metia a caneta de aço na boca para tentar não morder a língua. Escolas onde já se viu meterem colheres de pau, depois com fraturas, obviamente, e lesões graves às vezes. Não havendo mais nada, uma das situações mais caricatas que eu, aqui há uns anos, cheguei a um escritório e a colega, quando acordou, tinha, obviamente, o sapato de um colega dentro da boca, para tentar permeabilizar a via aérea e que não trincasse a língua. Portanto, por favor, nada dentro da boca. Aliás, nada dentro da boca, incluindo, Rui, se calhar os próprios dedos, porque eu lembro-me aqui muitas das imagens do futebol, não é? Onde acabamos por ver os jogadores a contorcerem-se de dores enquanto colocam os dedos dentro da boca de um colega que está a convulsivar. Portanto, há aqui também a premissa da própria condição de segurança do socorrista, certo? Completamente de acordo, João. As pessoas não tendo mais nada, por vezes recorrem à própria mão. E também já aconteceu em direto e ao vivo, infelizmente, uma das pessoas, nós estávamos a chegar e estava a fazer isso, obviamente que o resultado foi uma mordura e a seguir ele agrediu a vítima. Portanto, ainda bem que forças isso, porque realmente nem as mãos. Nem as mãos. Rita, posto isto em relação à compulsão, eu vou lançar aqui outro. Foi uma das perguntas que nós lançámos no Vox Pop, foi exatamente esta. E esta já é muito antiga. Felizmente, obviamente, já não tão usual, mas ainda assim reparámos que houve quem respondesse, que é, ok, perante a mordedura de uma cobra, e sim, Portugal ainda tem cobras venenosas, e portanto a questão é, devemos ou não chupar o sangue da cobra? Isto era ver muito nos filmes, acho. Rita, ajuda-nos lá. Olha, isso é daquelas coisas que só funcionam nos filmes, não é? Na vida real, quando o tempo de eu ir cortar e chupar, se fosse fazer isso, a toxina já estava na circulação sistémica. E depois há um outro problema muito mais grave, que ainda agora o Rui falou, que é a segurança do próprio socorrista. Eu vou pôr a minha boca, que é uma mucosa, com grande percentagem de absorção, onde há veneno de uma cobra, vou-me transformar também eu numa vítima. Deixamos de ter uma vítima e passamos a ter duas. Portanto, não só não é eficaz, como pode ser bastante prejudicial à própria socorrista, transformando-o em vítima. Tá? Sim, sim. Achas que desmistifiquei? Acho Vamos que deixar de fazer a cowboy? Exatamente, eu espero que sim. Lúcia, outro dos mitos que nos têm vindo aqui a aparecer é também, julgo que muito famoso, que tem a ver com o controlo das queimaduras, portanto, o primeiro socorro às queimaduras. E nós isto talvez não seja tanto popular, mas que foi muito alimentado pela própria internet, que de repente consegue miraculosamente oferecer soluções fantásticas. Portanto, e depois estas dúvidas surgem nos cursos de primeiros socorros, não é? Que é, ok, eu tenho uma queimadura, e fomos queimadura térmica, pelo calor, convém enquadrar, devo ou não pôr uma gordura, uma pasta de dentes, algo do género, para aliviar a queimadura? João, eu começava por dizer que acho que este mito é quase um dos maiores e mais diversificados, nomeadamente em termos de ingredientes, se me permite a expressão. De facto, há vários contextos e conceitos e tradições de colocar em queimaduras determinado tipo de substâncias que não vão ajudar. Estamos a falar de queimaduras de primeiro grau, não é? São queimaduras simples. Normalmente elas não requerem cuidados médicos, hospitalares, portanto, que a própria pessoa em casa tenta resolver. E se nós pensarmos e fizermos a analogia do contacto, até porque nós temos todos nós uma história na culinária, por pouca que seja, não é? Quando colocamos uma gordura, seja ela manteiga ou óleo, sobre uma superfície quente, nós sabemos qual será o resultado. Portanto, de facto, esse é um mito errado, não é?
Aquilo que deve ser feito é, de facto, e a palavra de ordem é arrefecer, com o líquido que é mais comum, mais fácil de encontrar, que é a água corrente, né? Tão simples como abrir uma torneira. A água vai aliviar a dor e também a dor é uma coisa muito incomodativa numa queimadura, por simples que seja. Portanto, ela vai aliviar a dor, vai ajudar no processo pós-queimadura e até beneficiar de uma recuperação mais eficaz e mais rápida. Tudo o resto, por muitas receitas que possa haver e por muitas mesinhas e mitos que se possam construir, de facto a água é mais viável, é o meio mais simples, mais fácil e de todos é o único que é eficaz. E é afinal tão fácil, não é, Lúcia? Tão simples. Tão simples. Muito bem, segunda ronda, sabemos que não se segura a língua, não se coloca nada da boca das vítimas que estão em convulsão, vamos amparar para evitar que se magoem. Depois também não tentamos beber o veneno de uma eventual picada de cobra e, surpresa para alguns, não se colocam gorduras nas queimaduras. Arrefecemos, é a melhor forma de aliviar a dor e o efeito da própria queimadura. Rui, novo desafio. Temos agora outra das perguntas muito colocadas, que é, perante a saída do sangue pelo nariz, portanto, que acontece muito mais no verão, por vezes por efeito do calor, etc., como é que se deve colocar a cabeça, como é que se corrige, a cabeça tem que estar para trás, controla a hemorragia, essa técnica? Não tem som. Rui, o áudio. Ok, essa é uma das boas questões que foram colocadas agora também. Esta questão do sangramento pelo nariz, não é? O nome técnico é epistaxis, que as pessoas não dizem nada, é relativamente fácil. A cabeça ou é colocada para trás ou é colocada para a frente. Portanto, para as pessoas isto é relativamente fácil. Eu costumo dizer na brincadeira que se nós não gostarmos da pessoa, tanto a podemos colocar para trás como para a frente. Porque se a colocarmos para trás, obviamente, a coisa, além de não resolver o sangramento, pode ser que a pessoa morra por asfixia e nitidamente já não precisamos resolver o sangramento. Se colocarmos a cabeça para a frente, por ação da força da gravidade, ela vai sangrar mais e pode ser que a coisa também se resolva, porque ela também acaba por morrer, infelizmente, de epistaxis, não é? Mas agora, parando com a brincadeira, não é? Desta mitologia, nitidamente, a cabeça deve ficar direita, que é aquilo que as pessoas esquecem. A cabeça não deve ser para trás, não deve ser para a frente. Mais importante que isso, coisas simples para as pessoas tentarem controlar esta saída de sangue pelo nariz. Primeiro, a não ser que seja traumático, ou seja, quando a epistaxis e a hemorragia é de forma espontânea, não é normal sangrar pelas duas narinas, sangra-se por uma narina, e aí há 3 processos, sendo o mais fácil, obviamente, apertar as compressas naturais que nós temos, que se chamam narinas, fazendo compressão manual direta e esperando os minutos, e muitas vezes resolve. Não se conseguindo, como estamos a falar de pequenos vasos sanguíneos, através de uma coisa que é a vasoconstrição, que é, como nós sabemos, o frio e o calor fazem com que os corpos dilatem e contraiam, ok? Neste caso, a aplicação de frio nunca diretamente sobre a pele para evitar a queimadura. Nesta zona, ok? A aplicação exterior também convém falar, não é? Não vá alguém a fazer um picado de gelo e meter dentro do nariz da sua vítima, ok? Pelo exterior, muitas vezes resolve. Em último caso, pode-se tentar fazer um tamponamento, aconselhar principalmente as meizinhas, que este tamponamento nunca é feito com algodão, senão depois vão parar o otorrino, que o algodão muitas vezes vai subir por ali acima, resolve-se a epistaxis, mas vão parar o otorrino mais próximo, mas deve ser sempre feito com compressas. E não utilizar substâncias, quanto muito utilizar água fisiológica para facilitar a introdução da compressa, mas nunca utilizar outro tipo de substâncias. Isto é extremamente importante. Nesta senda das mesinhas, como diz o Rui, Rita, temos outro desafio, que é a típica, famosa água com açúcar. Isto já quase merecia admiro-me como é que não houve uma marca que pegou nisto e fez um frasquinho de água com açúcar e vende água, porque é miraculosa, não é? A água com açúcar resolve imensas coisas, portanto, só a pressão arterial faz tudo. Isto é verdade?
Então, não é. A água com açúcar, quanto muito, em determinadas circunstâncias, é usada para subir os níveis de açúcar do sangue, não os valores da pressão arterial. Eu acho que, como tu dizes, é um mito tão antigo e vem daí enraizado. Nós crescemos a ver telenovelas e cada vez que havia um conflito, havia sempre uma personagem que, como as pessoas estavam enervadas, portanto a gente associa o stress, os nervos, ao aumento da pressão arterial e depois vem o copo de água com açúcar para acalmar. Portanto, eu acho que ficou enraizado no nosso inconsciente e acaba por surtir um efeito psicológico. A pessoa acalma-se porque acha que a água com açúcar se vai provocar essa diminuição do stress e se calhar eventualmente até deixa de ter alguma sintomatologia de elevação de pressão arterial, não me parece, mas pronto, claramente não é socorro para uma hipotensão dar água com açúcar. É assim um socorro de uma hipoglicemia, isso sim. Muito bem. Lúcia, já temos aqui a questão da água, vamos evoluir, agora temos a questão do leite, não é? E já está a ver o que é que vem a seguir, mas tanto água, leite, e portanto continuamos nos líquidos que fazem bem. Leite. E este é, seguramente, e como bombeira, talvez a pessoa certa para nos ajudar a esclarecer esta questão, que é o leite desintoxica o fumo dos pulmões. E isto tem muito a ver, às vezes, com a vontade das pessoas ajudarem e de oferecerem, desta forma, a sua ajuda, Lúcia. Força. Sim, é verdade, João. De facto, os mitos, ainda agora a Rita falava nisto, os mitos estão muito presos a coisas que têm a ver com aquilo que nós vemos, observamos, quer na ficção científica, naquilo que é as telenovelas, como ela mencionou, mas também por aquilo que foram sendo os hábitos daqueles que supostamente mais percebiam da função, faziam. E este mito vem muito por causa dos bombeiros, não é? Antigamente era muito comum os bombeiros beberem leite e as populações beberem leite, darem leite aos bombeiros a beber nos incêndios e, portanto, à proporção infeliz que nós temos de incêndios no nosso país, a indústria do leite, se assim fosse, estava em altas, não é? A verdade é que esse é um mito errado. O leite, nós sabemos que ele é reconhecido como sendo uma base para algum tipo de intoxicações, nomeadamente por via digestiva. E acreditava-se, há uns anos atrás, que ele servia como uma barreira protetora à captação do monóxido de carbono que é produzido nas combustões, nos incêndios e tudo mais. O que, quando a ingestão de leite acontecia, apenas a sensação de hidratação era colmatada, nada mais que isto. Portanto, ele não causa nenhuma barreira à inalação do fumo e, de facto, aquilo que não podemos querer é atrasar a instituição de cuidados que podem ser importantes em caso de inalação de fumo. Estamos a falar de gases, de calor, não é? De produtos tóxicos que podem eventualmente, quando inalados durante muito tempo e a exposição for grande, pode levar uma pessoa à morte, não é? E, portanto, estes mitos têm que ser, de facto, retirados e removidos do nosso subconsciente como estando certos, porque muitos deles, aceitando nós como um hábito, como uma questão certa, podem atrasar e até agravar a situação e colocar a vida de alguém em risco. E, portanto, este é um mito de todo errado. Muito bem. Já temos algumas perguntas às quais vamos tentar responder de seguida. Por enquanto, vamos fazer já aqui um apanhado daquilo que falámos nesta terceira ronda, vamos dizer assim. Epistaxis, portanto, o sangue é controlado com a cabeça direita e procurando fazer uma conversão digital com a aplicação de algum frio, fantástico, Rui. Depois falámos da água. A água com açúcar, efetivamente, não tem como objetivo aumentar a pressão arterial, outras técnicas o poderão fazer, mas repor níveis de açúcar mais baixos que eventualmente estejam na vítima, não é? E, por fim, o leite. Portanto, o leite tem mais uma função, eventualmente, alimentar, vamos dizer assim, de reforço, do que propriamente daquilo que é o mito de desintoxicar, ou, como disseste bem, Lúcia, proteger, não é? Criar um filtro, muito bem dito, que impeça a absorção do tóxico. Rui, novamente, e agora, isto inevitavelmente passamos da água para o leite, do leite para o vinho, não é? E chegamos aqui a uma terceira fase, já mais agressiva, isto também já tem a ver com a idade, não é? Obrigado, João. não era em relação à tua, era a quem consome, não é? Aqui a questão que se coloca é a seguinte. Muitas vezes fala-se que o álcool aquece, não é?
E já numa segunda fase, eventualmente, que um banho de água fria ou um café resolve a coisa. E agora convém perceber, afinal, o que é que se deve fazer quando o álcool é de mais e o juízo é de menos, não é? Pois, eu acho que esta história do álcool aquece vem do consumo de vodka na Rússia, só pode vir, não é? Só pode vir daí. Obviamente, como a Lúcia disse bem, este é mais um mito, não é? E é um mito que, infelizmente, foi alimentado por várias razões. Nós sempre fomos um país que produzimos muito e bom vinho, mas também o consumimos, não é? Durante muitos anos até foi incentivado, infelizmente, o consumo do álcool, os nossos jovens consumiam álcool, desde tenra idade, etc, etc. Mas pronto, isto é história. Aquilo que interessa é que as pessoas estão convencidíssimas, não só que beber aquece, como dá energia, que é uma coisa interessante. Não só aquece, como ainda por cima dá força, dá energia, a pessoa fica mais capaz para trabalhar, aguenta melhor. É precisamente a antítese, é precisamente o contrário. Primeiro, beber não aquece. O que é que beber provoca? O álcool provoca uma dilatação dos vasos superficiais e há uma deslocação rápida do sangue que está no interior do nosso organismo para a superfície do nosso organismo. A pessoa fica ruborizada, fica vermelha e tem uma sensação de calor. Ok. Mas o que é que acontece neste processo? Ela vai perder uma carga térmica rapidamente, ou seja, daí a pouco vai arrefecer ainda mais, por um lado, e por outro lado há um grande consumo de energia. Ou seja, a par daquilo que há pouco foi dito de água com açúcar, esta pessoa necessita mesmo de bebidas açucaradas. Porquê? Ela, infelizmente, muitas vezes o etilismo está associado a hipoglicemias graves. Portanto, nitidamente isto não é verdade. Em relação à questão de uma bebedeira intensa, se curar com água fria, obviamente que isso também não é verdade, não é? E temos de ter atenção em relação ao choque térmico e aos problemas que um choque térmico pode causar. Portanto, atenção a todos estes mitos e a todos estes saberes populares que são errados. Obrigado, João. Muito bem. Rita, portanto, seja leite, seja água, seja vinho, ele entrou, tem que sair, não é? E depois há outro dos mitos que aparece, que é, este eu julgo que já vem mais do meio rural, que tem a ver com se eventualmente o uso da urina poderá ser uma ajuda, por exemplo, na picada da água viva, das águas vivas, ou do peixe-aranha, ou para outras soluções, ok? Força, desafio. Ok, então, primeira frase importante. Não há benefício nenhum comprovado cientificamente da urina, seja no que for, certo? Portanto, começamos logo por aí. Agora, tentar descobrir de onde é que vem este mito. Eu acho, na minha modesta opinião, que se calhar terá a ver com o facto da toxina do peixe-aranha ser termolábil, ou seja, ela vai degradar-se se elevarmos a temperatura do corpo. E se calhar, mais uma vez, filmes de sobrevivência, de contexto, em que estão sozinhos no deserto ou assim, poderia-se conseguir enquadrar no contexto do filme. Agora, no dia-a-dia, obviamente que aquilo que eu tenho que fazer em relação ao peixe-aranha é colocar o pé, ou a zona afetada, numa bacia com água quente, à volta dos 40 graus, também não é para provocar queimadura, senão depois temos outro problema, mas colocar em temperatura, água com temperatura elevada para a toxina se diluir. Em relação às águas vivas que falaste, João, ainda é pior, porque a urina poderá inclusivamente acionar as toxinas que ainda estão nos tentáculos da água viva, poderão estar agarrados ao corpo da vítima. E as indicações são lavar com água fria. Portanto, não só poderá prejudicar e aumentar a dor, não é? Porque é nisso que se vai refletir, como claramente não está a socorrer a vítima. Portanto, peixe-aranha, água quente, águas vivas, que são as alforrecas, água fria, retirar as peças que ainda possam estar do animal no nosso corpo, e urina, não. E já agora, a picada da abelha, a moedinha também, a moedinha é um objeto bastante porco, não é? Posso dizer de outras maneiras, mas a verdade é esta. É muito pouco higiênico. E, portanto, se eu tenho uma picada e vou pôr um produto que eu vou aumentar a probabilidade de infecção. Portanto, a moedinha, acho que tem que ser de 5 cêntimos, pelo menos pelo que eu tenho ouvido, a moedinha de 5 cêntimos na picada da abelha, também deve ser substituída por um cubo de gelo, porque o efeito é o desejado, vai arrefecer, vai diminuir o edema, portanto, o inchaço, e é muito mais higiênico que a moeda que acaba por induzir em erro, porque não vai surtir o efeito. Portanto, urina, não. Então, temos aqui outra questão que é pertinente, que é,
Eu, por acaso, dos 5 cêntimos também ainda não sabia. Portanto, Não. A abelha é fina, não tem que... Não tem que ser das de cobre. Ok. Não pode ser de ouro, tem que ser as amarelas. Não sabia. Viver e aprender. Vamos só fechar estes 2 temas, antes de lançarmos um outro desafio à Lúcia, que tem a ver com o trauma, e entramos numa área mais próxima daquilo que é a área técnica, mas que é muito importante falarmos. Então sabemos que não só o álcool não aquece, como esse quente é útil, sim, no contexto do socorro ao peixe-aranha, não necessariamente a urina. Portanto, a questão está, mais uma vez, em sermos capazes de perceber não apenas aquilo que não se faz, mas aquilo que se faz. E neste sentido, mais uma vez, obrigado aos 3 formadores pela forma como têm conseguido, objetivamente, eu julgo, esclarecer todas as questões. Outra questão pertinente, Lúcia, e surge agora, já associada à questão dos traumas e um pouco maiores, ok? Há um mito que é, e este comprovadamente, se calhar, muito conhecido, de que se nós tirarmos o capacete de uma pessoa que teve um acidente de moto, o cérebro pode vir colado no capacete. Portanto, são cenários, mas ajuda-nos a perceber isto. Claro. Bom, é muito pouco provável que tal aconteça. Contudo, para além de nós desmistificarmos aqui algumas coisas e a probabilidade delas, e estarmos aqui a fazer uma sessão, de facto, daquilo que pode acontecer ou não, aquilo que se pretende é passar também uma grande mensagem daquilo que deve ser a atuação das pessoas, do cidadão, perante este tipo de situações. E aqui elevamos a nossa fasquia, não é? Estamos a falar de uma vítima, de alguém que sofre um acidente, que tem um trauma, já falei logo no início, a quando da posição lateral de segurança, e associei-a à sua não execução perante alguém que sofre um traumatismo, e aqui então estamos a falar do topo de uma vítima que pode sofrer vários tipos de lesões, como uma vítima de acidente com um veículo de 2 rodas. Portanto, estamos a associar o capacete. Portanto, o facto do cérebro sair atrás é pouco provável, de facto podem existir lesões, mas o procedimento da extração do capacete, da remoção de um dispositivo de segurança, neste caso estamos a falar do capacete, deve ser feito só e apenas por técnicos qualificados e treinados para executarem este tipo de técnica. Ou seja, a nossa atuação enquanto cidadão é apenas sinalizar sempre em segurança, e a nossa segurança estará sempre em primeiro lugar, alertar de forma clara, e agora pegando aqui um pouco no tema do Rui, não é? Com as perguntas necessárias e esclarecendo da melhor forma possível para que os meios de socorro possam chegar de forma rápida e eficaz e prestar o socorro a quem ele necessita, e não mexer. Esta é a atitude. E aqui podemos conjugá-la não só na extração do capacete, no retirar o capacete, que não devemos retirá-lo, mas também a remover uma vítima de dentro de um carro após um acidente. Este conceito de filme, já vou voltar às novelas, não é, a Rita, mas dos filmes tem muito a ver com isto. Nós vemos os carros a explodir e acharmos que os carros vão explodir, e de facto isto é muito Hollywood, e as coisas não se processam assim. Portanto, não devemos extrair uma vítima dentro de um carro, não devemos tirá-la em que condição seja, obviamente que o risco de vida e o impulso pode ser diferente, mas nós não devemos mexer, nem praticar nenhuma atitude que possa agravar sem que as pessoas qualificadas estejam presentes e aí prestem a assistência adequada para que as pessoas fiquem nas mesmas ou em melhores condições do que quando as equipas a encontraram. Muito bem. Lúcia, então eu julgo que daqui podemos concluir algo muito simples, que é, primeiro, os carros não explodem como nos filmes, não é? Ou pelo menos não com aquela altura toda e com aquele fogo todo, portanto, lamento se eventualmente alguém poderá ter ficado desiludido. Depois, temos a questão do capacete, e aí eu acho que, e bem, como disseste, é importante perceber que o que importa é não mexer, deixar que quem sabe e está devidamente treinado possa, obviamente, cumprir aquilo que são os protocolos que permitem proteger essa vítima, não é? Eu vou introduzir agora aqui umas perguntas que nos colocaram, Lúcia, exatamente neste alinhamento que eu acho que podem fazer sentido. Falámos há pouco exatamente que em contexto de trauma nós não devemos fazer o PLS, certo? Porque existe, obviamente, a necessidade de ser manuseado por quem percebe. Mas uma das coisas que colocaram foi, ok, e se for uma grávida, esta questão da esquerda e da direita, coloca-se sim ou não? Não associando o contexto de trauma, e a grávida pode estar inserida neste contexto, e portanto o princípio mantém-se,
mas vamos associar a uma grávida que fica inconsciente, porque aí há uma necessidade de facto da posição lateral de segurança. E, de facto, a grávida tem algumas particularidades pela sua condição, da sua gravidez, e a posição lateral de segurança deve ser pensada assim, preferencialmente para o lado esquerdo. Agora, nós não podemos ficar ocluídos nesta questão, porque o princípio é o mesmo que falámos no início. O princípio do PLS é que as vias aéreas fiquem desobstruídas, que as pessoas consigam ventilar de forma eficaz. Portanto, numa atitude rápida, se não for possível virar para a esquerda, então viramos para a direita. Mas na grávida em particular, pela sua condição, deve ser preferencialmente para o lado esquerdo, sim. Muito bem. Lúcia, eu vou aproveitar e no alinhamento, porque foi uma questão pertinente que se colocou, nós focámos as queimaduras de primeiro grau, quando se fala do arrefecimento. E foi oportuno, não fugindo muito ao nosso tema, que são os mitos, não querendo entrar numa formação online, porque o objetivo é apenas desconstruir estes conceitos, não é, que existem. A questão que se colocou foi, ok, e no caso das outras queimaduras, já podem eventualmente colocar aquilo que se falou ou não? Não, de todo. É importante percebermos que as queimaduras são diferentes, não é? Quanto à sua extensão é importante perceber, quanto à sua profundidade, e depois aquelas queimaduras que são mais típicas de se colocar este tipo de ingredientes, permitam-me o termo repetido outra vez, são as queimaduras de facto de primeiro grau, que provocam dor local, vermelhidão. Obviamente que quanto mais profunda é a queimadura, pode provocar uma bolha, que se chama flictena, ou então numa extensão muito maior, até a necrose dos tecidos, que é uma coisa muito mais profunda. Em qualquer uma delas, o objetivo é arrefecer e o princípio mantém-se. Obviamente que é importante que as pessoas percebam que a determinado grau da queimadura devem recorrer a uma observação médica, quiçá hospitalar, porque de facto estas são muito mais graves e precisam de outro tipo de cuidados e de higiene que em casa provavelmente não vamos conseguir promover. Mas o princípio é igual, não se mete mais nada a não ser água. Muito bem, obrigado, Lúcia. Rita, há pouco, e uma questão que nos colocaram agora foi, falámos de que a água com açúcar pode subir os níveis do açúcar no sangue daquela vítima, mas a pergunta como incluía aumentar a pressão arterial, coloca-se então, e como é que nós podemos aumentar, se é possível, ou de que forma é que devemos pôr uma pessoa que possa ter a pressão arterial mais baixa? Ora, então, se eu tenho uma vítima que tem uma hiper... Desculpa, tu disseste hiper ou hipo? Desculpa, entretanto... É que a pergunta é simples. De que forma é que, eventualmente, se não for por quebra de açúcar, se for porque a pressão arterial está baixinha, de que forma é que nós podemos ajudar essa pessoa? Aquilo que nós indicamos à população em geral é pegar um bocadinho na primeira pergunta, ligar para o 112, responder às perguntas e depois, em termos de socorrista da população em geral, não há muito que nós possamos fazer a não ser promover um ambiente calmo. Não vamos dar medicação, porque isso é trabalho do médico, não vamos inventar mesinhas, porque já vimos hoje que elas não funcionam e, portanto, se eu tenho uma hipotensão, não vou fazer a pessoa andar, porque ela pode desmaiar, pode cair, pronto. Portanto, sentada, recostada no sofá, como se estivesse a ver televisão, com as pernas esticadas, a aguardar indicações de quem percebe, ou que a ambulância chega, ou que o 112 dê indicações, e já agora, metendo-me um bocadinho aqui com a primeira pergunta do Rui, eu costumo dizer aos meus formandos que estar muito mal não é critério nenhum, não dá informação nenhuma, portanto, estarem constantemente a dizer está muito mal, está muito mal, está muito mal, não diz absolutamente nada, e depois acabam por se queixar que têm muitas perguntas. Portanto, fará sentido ser objetivo naquilo que observa e recolher as informações que o 112 pede e depois aguardar que a ajuda chegue, se assim for o caso. Muito bem. Sim. Sem mesinhas. Obrigado, Rita. Outra questão que se colocou aqui foi se o vinagre, falámos há pouco do vinagre para o caso do peixe-aranha, certo? E agora a questão que se coloca é se pode ser usado num contexto de uma alforreca. Isto é, se no primeiro socorro, vinagre... a pergunta... Antes, exatamente. Fico sempre que a questão é vinagre não é uma coisa que se encontra muito na praia. Não sei que... Eu não costumo levar. Mas acho... Eu não costumo levar, não faz parte da minha mala. Exatamente. Portanto, frio, certo?
há quem diga outros produtos, mas quer dizer, as pessoas não levam isso para a praia, quer dizer, portanto, aliás, aquilo que está indicado em relação à alfarreca é a água do mar, não tens mais do que a água do mar na praia, portanto, não é preciso inventar, nem ir buscar nada, é água do mar, alfarreca, água do mar. Peixe-aranha tem mesmo que ir ao posto, ter com o nadador Salvador, ou se houver um posto de socorros na praia, porque precisam de água quente, então vão ao café e pedem uma bacia com água quente. Qualquer máquina de café tira isso, não é? Portanto, não é preciso inventar. Já estás a dar as ideias de solução completa, não é? Tudo. Problema resolvido. Problema resolvido. Rui, temos aqui outra questão, que se calhar, por eventualmente desconhecimento. Falámos de convulsões e as pessoas perguntaram, então, e no caso da epilepsia? Portanto, é preciso, se calhar, perceber a diferença, ou não, entre o conceito de epilepsia e o conceito de convulsão. Força, Rui. Sim, na verdade há aqui uma diferença. As pessoas normalmente associam, obviamente, um período convulsivo a uma crise epilética. Há que perceber aqui duas coisas distintas. A primeira é que pode haver uma crise convulsiva que não venha propriamente do mal epilético, ponto número 1, ok? Há outras situações que infelizmente podem levar a uma crise convulsiva e aquilo que nós devemos fazer numa crise convulsiva é aquilo que nós já dissemos, portanto não tentar segurar a pessoa, ok, proteger a pessoa, não ter nada na boca. A outra é, ok, a pessoa pode ter um mal epilético, mas sem ter crise convulsiva. A pessoa pode ter uma ausência, a pessoa inclusive pode perder a consciência, mas não tem forçosamente ter uma crise convulsiva. Portanto, quando nós associamos, as pessoas designam muito por uma coisa que me dá vontade de rir e que eu, quando dou formação de primeiros socorros, até brinco com elas. As pessoas dizem assim, alguém está a ter um ataque. E eu digo, aqui ninguém ataca ninguém. Ok, isto não é uma guerra. Portanto, a pessoa pode, infelizmente, ter crise convulsiva, sim ou não, mas pode ser um epilético, pode ter uma situação de epilepsia. Pronto, agora não interessa aqui entrar noutros nomes técnicos, mas pode ter uma ausência, pode ter uma perda de consciência sem crise convulsiva. Muito bem, portanto, a epilepsia é a doença, mas nem toda a convulsão é a consequência da epilepsia. Portanto, é essa a conclusão que chegamos e que, obviamente, sendo que a origem for, Rui, lembramos, a indicação que deste há pouco, o socorro deve ser sempre proteger a vítima. Não é? Muito bem. Obrigado mais uma vez por este período de oportunidade que demos às pessoas para colocarem as suas questões. Estamos praticamente na reta final e eu ia passar agora a palavra a cada um para uma mensagem final antes de concluirmos o nosso webinar de hoje. Lúcia, força. Bom, João, eu terminava dizendo que, de facto, este webinar faz todo sentido. Existem muitos mitos, como começámos por ver no vídeo, e eles são reais, eles existem, nós vivemos com eles. Aliás, até se partilharmos isto com a nossa família, que não estão contextualizados com a nossa profissão, eles próprios têm os seus mitos e acham que nós eventualmente estamos errados. É importante que o cidadão aplique o seu conhecimento ou tente procurar saber e começarmos a desenraizar algumas coisas que podem prejudicar, que não beneficiam muitas vezes e até podem agravar. Obviamente que nós, enquanto Escola Nacional de Bombeiros, temos um intuito técnico porque formamos profissionais, mas no fundo o que esperamos é que os profissionais, quando chegam, possam ter um pré-socorro, se for caso disso, prestado como deve de ser, não é? Com qualidade, com o mínimo dos tais pequenos gestos que há pouco falávamos que podem salvar vidas e também as pessoas se tornarem autossuficientes, porque há pequenas coisas que muitas vezes não sabemos resolver e que resolvemos de forma errada e que nunca vemos solução, tendo depois a consequência de ter que recorrer a uma unidade hospitalar, às vezes sem necessidade disso. Portanto, sabermos agir de forma correta é meio caminho andado para podermos progredir e evoluir e conseguirmos ajudar-nos a nós e quem está próximo de nós e quem precisa também. Obrigado, Lúcia. Obrigada, João. Rita, uma mensagem. Olha, para completar a mensagem da Lúcia, porque faço dela as minhas palavras, eu complementaria por dizer que o socorro vem não é...
surge do conhecimento científico, portanto, é baseado em conhecimento científico, era isto que eu queria dizer. E, como tal, é um conhecimento que é muito evolutivo. Isto também para desmistificar algumas coisas que as pessoas aprenderam há 20 anos e que hoje em dia já não se fazem e já estão mais do que contraindicadas. E, portanto, é natural que isso aconteça, é sinal de evolução. Aquilo que se achava que há 10 anos funcionava muito bem, entretanto, através de estudos científicos, chegou-se à conclusão que, afinal, não é assim tão benéfico e que, em vez de fazermos de uma maneira, podemos fazer de outra. Portanto, não só ensinar gestos que salvam vidas, mas também entender que esses gestos vão evoluindo no tempo e daqui a 20 anos, se fizerem outro webinar, se calhar as informações, algumas delas poderão ter mudado. Portanto, assumir que há uma evolução contínua no socorro e que é bom sinal. E muito obrigada. Muito obrigado. Exatamente, é preciso perceber que mesmo tendo feito formação, é importante manter-se atualizado e daí, obviamente, a importância de não nos ficarmos apenas por webinars, não apenas por aquilo que ouvimos, mas praticar, e isso nada melhor do que, mais uma vez, e como vinculaste bem, fazer um curso de primeiros socorros, manterem-se atualizados. Rui, força. João, antes de começar com aquilo que eu tinha para finalizar, gostava de desmistificar, se tu não te importasses, mais um mito. Força. E o mito é que a Escola Nacional de Bombeiros, a Cruz Vermelha Portuguesa e o INEM são como o cão e o gato e vivem de costas voltadas. Isso é que é um já grande agora mito. aproveitamos, estamos no Facebook, para perceber que isso é um mito. E não só ajudamos todos a salvar gente, não só ensinamos todos a que na área dos primeiros socorros as pessoas sejam melhores cidadãos, mas também vivemos as mesmas realidades, pautamos pelo mesmo e vivemos, obviamente, de mão dada. Nesta fase de pandemia, agora foi introduzido, não tão dada quanto isso. Infelizmente, nesta fase de pandemia, a única coisa que eu quero deixar são 2 ou 3 conselhos. Eu só conhecia a pandemia dos estudos na história. Nunca pensei, obviamente, na minha idade, passar por uma. Mas como infelizmente estamos nesta fase de pandemia, os conselhos que eu queria deixar, obviamente, são sempre os mesmos e o que eu espero que as pessoas sigam estes conselhos. É a etiqueta respiratória, é manter a distância social sempre que possível, não facilitar, obviamente, a infecção, a utilização da máscara, ok? A lavagem constante e correta das mãos e a utilização de base alcoólica. É isto que eu quero deixar aqui como mensagem final, na tentativa de que realmente os números diminuam e que de uma vez por todas a gente consiga derrotar esta pandemia. E mais uma vez agradecer às 2 colegas extraordinárias que nós tivemos aqui. Bem, obrigado, Rui. Rui. Assumindo também as palavras do Rui, em nome do INEM, agradecer à Escola Nacional de Bombeiros, agradecer à Cruz Vermelha Portuguesa, à presença do Rui, por terem possibilitado e por nos terem oferecido literalmente esta oportunidade de conseguirmos desconstruir aqui algumas das questões que mais populam aquilo que é a realidade, às vezes, dos primeiros socorros, vamos dizer assim. Muito bem, não termino sem antes lembrar o seguinte: o 112 não existe apenas, a Central 112 não existe apenas para enviar meios de emergência, é uma central que está disponível na linha daquilo que são os primeiros socorros para dar a continuidade necessária, nomeadamente todas as recomendações que forem importantes para garantir que o socorro é, do princípio ao fim, assegurado. Resta-me agradecer a sua presença, por ter estado desse lado, por ter participado e não se esqueça, a emergência médica começa em si.
Falta o N3.